Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Também sou um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 1 do livro, que versa sobre dados. Por que é tão importante nós falarmos sobre dados e sobre a sua utilização em algoritmos de mineração de dados? A principal motivação é que esses dados eles podem estar formatados de variadas formas e dependendo de como eles são representados e como eles representam as entidades e relacionamentos que existem e são de interesse da tarefa de mineração de dados e aprendizado de máquina, nós temos diferentes possibilidades, tanto em termos de análise desses dados, quanto em termos dos algoritmos e técnicas que podem ser utilizados. Nesse sentido, quando nós, em geral, o caso clássico é a chamada matriz de dados, né? Então, o que é a matriz de dados ou dados tabulares? É uma matriz onde nós temos em cada coluna um atributo e em cada linha representa as instâncias daqueles atributos para uma dada entidade. As linhas, então, elas são conhecidas como instâncias, exemplos, registros, transações, objetos, pontos, vetores de características, e elas são uma tupla de dimensionalidade D, onde D é o número de atributos. Já as colunas, elas também são conhecidas por diversos nomes, todos com o mesmo significado, começando por atributos, propriedades, características, dimensões, variáveis, campos, e nós temos que cada uma dessas características, elas também formam uma tupla de tamanho N para cada atributo. Um exemplo, né, que nós vamos usar ao longo desse livro é a chamada base de dados IRIS, né? Essa base de dados é uma base de dados clássica na área de mineração de dados e aprendizado de máquina, e ela representa flores, né? E aqui estão representados três tipos de flores: íris versicolor, íris setosa e íris virgínica. Os nomes são apresentados na última coluna, ou seja, existe um último atributo, o quinto atributo chamado classe, e nós temos 4 outros atributos que representam as características dessas flores medidas experimentalmente. Nominalmente, o tamanho da sépala, a largura da sépala, o comprimento da pétala e a largura da pétala. E essa base ela contém 150 medições dessas flores e, como nós vamos perceber, ela pode ser utilizada para exercitar e explicar diversas técnicas e estratégias ao longo aqui do livro, tá? Nós chegamos então a um ponto muito importante, que é em relação à natureza dos atributos. Genericamente, as pessoas, né, os pesquisadores, os técnicos que atuam na área, eles dividem os atributos entre numéricos e categóricos, como o próprio nome diz. Então, atributos numéricos são aqueles que possuem valores inteiros ou reais, como o próprio nome diz, tá? Mas é interessante que nós ainda podemos subdividir esses atributos numéricos em duas grandes categorias. E o que é importante nós ressaltarmos aqui não é a categoria em si, mas é que cada uma dessas categorias ela habilita um conjunto de operadores, operações que podem ser aplicados nesses atributos. Então vamos lá. O primeiro grupo de atributos numéricos são chamados atributos intervalares em escala ou intervalares. E esses atributos, eles são interessantes por quê? Porque eles não têm um significado absoluto. Ou seja, apenas as diferenças são significativas quando nós falamos destes atributos. Notem que quando, por exemplo, a gente fala de temperatura, em geral nós falamos hoje está 10 graus mais quente do que ontem, ou a amplitude térmica é de 10 graus, ou coisa parecida. Raramente nós falamos algo como hoje a temperatura está o dobro de ontem. Por quê? Porque essa noção de dobro não necessariamente ela vai representar algo
que é o que nós queremos expressar, né? Ou seja, a temperatura estar o dobro não necessariamente significa que a sensação de calor vai ser dobrada também. Em contraposição, nós temos aqui os chamados atributos numéricos escalados por razão. E esse caso é interessante porque são atributos que eles permitem, além de diferenças, somas, subtrações, eles também permitem multiplicações e divisões. E nesse caso, nós percebemos uma diferença importante. Um caso clássico de atributos razão é a idade. Então aí você já fala, eu tenho o dobro da idade daquela pessoa. Eu tenho 1/3 da idade daquela pessoa. Por quê? Porque nesse sentido, a multiplicação e a razão, elas têm um significado, elas expressam alguma coisa. Voltando ao nosso ponto original a respeito dos atributos, é importante realçar que, dependendo da natureza do atributo, ela define também o tipo de transformação que pode ser feita em relação a esse dado. Então notem, quando nós estamos falando de temperatura, o que nós conseguimos fazer com essa temperatura é soma, subtração. Não faz sentido multiplicar temperatura por um valor ou dividir a temperatura por valores. Por outro lado, quando nós estamos falando de idades, aí sim você já pode tomar essa estratégia para, por exemplo, preparar os dados ou para transformá-los de alguma maneira que for mais adequada. Uma diferença também sutil, mas importante, nós podemos observar em relação aos dados categóricos. Dados categóricos, como o nome diz, eles representam categorias e, em contraposição aos dados numéricos, eles não são facilmente quantificáveis. Então, ou seja, quando você tem, a gente vai ver sexo, cores, qualquer outro tipo de medida que seja expressa por categorias, por classes, eles são considerados atributos categóricos. Aqui também nós temos uma divisão entre os chamados atributos categóricos nominais e ordinais. Por quê? Porque quando nós temos atributos categóricos nominais, e o sexo é um exemplo disso, notem que a única coisa que nós podemos fazer para realmente comparar instâncias desses atributos é igualdade ou diferença. Não faz sentido você falar de precedência, menor, maior, ou eles são iguais ou eles são diferentes. Isso, como nós vamos ver mais à frente, também acaba influenciando o tipo de medida que se possa realizar, o tipo de estatística que se possa calcular a respeito desses dados. O segundo tipo de atributo categórico são chamados atributos ordinais. Eles são mais ricos do que os atributos nominais, por quê? Porque entre eles você pode sim ter uma ordem entre os atributos. Então, por exemplo, nível educacional. Você tem nível fundamental, nível médio, nível superior e pós-graduação. É intuitivo a gente imaginar que uma pessoa que esteja no nível superior, ela está mais próxima da pós-graduação do que uma pessoa que esteja no nível fundamental. Então, para fins de análise, para fins de aplicação de algoritmos, nós podemos, de alguma maneira, explorar essa ordenação entre os atributos para podermos realizar alguma operação de transformação, de preparação, ou mesmo a aplicação de algum algoritmo. Bom, essa é a primeira parte. Na sequência, vamos falar de outros tipos de atributos e representações.